nunca é demais recordar porque é que existe este Dia Mundial do Professor e a importância que nós quisemos dar a todos os professores em todas as situações foi o que fez com que nós entendêssemos que os professores do ensino particular têm situações particulares que justificava trazerem aqui até nós. Que os colegas e os docentes aposentados são professores sempre no ativo ou aposentados. Que no ensino superior sejam docentes e também investigadores, têm que estar aqui neste dia e ter palavra. Podem alguns pensar, tantas intervenções, não tão poucas, tantas são as diversas situações dos professores e que ainda mais algumas se justificavam. Mas dizia então que este é um dia que assinala, já se aqui disse a Manuela, a adoção pela OIT e Unesco em 66, portanto quase 60 anos, a recomendação sobre o Estatuto do Professor e por isso em Portugal este ano, este dia tem que ter um significado muito especial. É que vem aí um processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. E o SCD é o pilar fundamental da nossa profissão. Ele tem sido desrespeitado, pervertido, desvalorizado, sobretudo durante o inesquecível mandarinato rodriguista e as alterações que impôs em 2007, levando a que o dia 19 de janeiro passasse a ser o dia de luto nacional dos professores, luto que só levantamos após a revogação da versão do SED da Lourdes Rodrigues que dividiu os professores em categorias. Ela merece, colega. Do processo de revisão que vai começar no próximo dia 21, exigimos que se respeitem os princípios e as regras da negociação coletiva. Não é só fazer reuniões. Também é preciso que seja atendida a voz dos professores que vão estar representados pelos seus sindicatos. É preciso que se prolongue pelo tempo necessário para que os professores conheçam as propostas do Ministério, se pronunciem sobre elas, contribuam para a construção das contrapropostas, o que quer dizer que esta não pode ser uma revisão que começa hoje e acaba amanhã. E por último, é necessário que ninguém se atravesse a assinar acordos com o Governo que depois venham impedir a negociação até ao último momento, o conseguirmos todos os ganhos que forem possíveis e até quebrar a unidade e a luta que é necessário para valorizarmos a nossa profissão. Vamos ter pela frente a oportunidade de valorizar a profissão, não só no plano material, mas também social e profissional. Proporemos e lutaremos por uma carreira mais curta, com uma escala indiciária mais elevada, tanto na base como no topo e nos escalões intermédios, tornando atrativa para os jovens e compensando aqueles que nada recuperaram do tempo de serviço que também lhes foi congelado. Como vagas, queremos uma carreira que não pode ter nem vagas para progressão, nem cotas na avaliação, nem outros mecanismos que, acabando as cotas e as vagas, os substituam e, afinal, sejam também formas de impedir a progressão na carreira. Queremos um regime de avaliação formativo, desburocratizado, sem cotas que são de uma extrema injustiça e, sabemos todos, provocam hoje nas escolas um grande mal-estar e criam feridas e fraturas que impedem o trabalho colaborativo que é imperioso que aconteça e que se desenvolva entre os professores. Uma revisão do SED, da qual também temos que exigir e conseguir a clarificação do conteúdo de cada uma das componentes do horário. Um horário que tem que ser de 35 horas e nem mais um minuto e a partir daí é serviço extraordinário. Um horário cuja componente letiva tem que integrar toda a atividade direta desenvolvida com os alunos. A não letiva de estabelecimento terá de ter todas as reuniões e a componente individual, seja com reduções ou sem reduções, a componente individual é dos professores, não é das escolas, não é do Ministério, é dos professores que têm que poder beneficiar dela e usá-la como bem entenderem. A revisão do SED vai ser ainda a oportunidade
para se aprovar um regime específico de aposentação do pessoal docente, que se vão apurar, também é outra das matérias, os direitos e deveres, que se estanque a redução do nível de formação a que assistimos nos últimos anos, sobretudo com a intenção não de ter professores mais bem qualificados, mas de resolver à pressa e com facilitismo o problema da falta de professores. É preciso que os quadros das escolas e agrupamentos sejam aqueles que prevalecem. É preciso que a vinculação seja dinâmica e que o ingresso na carreira não dependa do ingresso nos quadros, mas do ingresso na profissão. Seja qual for a natureza do vínculo, um contratado a termo ou um professor do quadro tem que ter o direito de estar na carreira porque já está na profissão. Dizer também que vamos ainda, com certeza, revisitar outras matérias, as faltas, férias e licenças, as licenças sabáticas ou as licenças para bolseiros que estão na lei, têm que ser aplicadas e iremos exigir que assim seja. Por último, e de uma grande importância, a transição entre a atual e a futura estrutura da carreira. Nós não teremos aberturas para regimes que provoquem perdas de tempo de serviço, como aconteceu nas passagens em 2007 e 2010 entre estruturas de carreira, ou para que se possam dar passos atrás, por exemplo, passando de um escalão para um escalão inferior e perdendo tempo de serviço. E só há uma maneira de que isso não aconteça, é que os professores transitem para a nova estrutura de acordo com a contagem integral do seu tempo de serviço e, por isso, uma palavra de ordem que nós temos que ter presente em todas as manifestações é simplesmente esta: o tempo é para contar, não é para negociar. O tempo para contar não é para negociar. O tempo é para contar. Não é para negociar. É que os professores cumpriram esse tempo de serviço, não tem nada que o negociar, tem é que o ver respeitado e que o ver cumprido e transitar para a nova carreira de acordo com o seu tempo. E é preciso também que aqueles que não foram incluídos na recuperação do tempo de serviço, ou porque não lhes contaram o tempo, ou porque já não podiam tê-lo recuperado pelo escalão em questão, terão que poder recuperar nos casos e ver calculada, recalculada ou compensada na pensão de aposentação o tempo que lhes foi roubado e que não lhes foi devolvido. Dir-se-á, colegas, dir-se-á que é muita ambição para um tempo em que faltam professores nas escolas. Também o regime de aposentação ou a aplicação da pré-reforma. Mas quem afirma isso, e a quem afirma isso nós respondemos que foi a falta de ambição e foi a falta de respeito de sucessivos governos pelos professores que levou à desvalorização da carreira e da profissão, afastando milhares de professores, a maioria jovens professores, e que deverão, como já aqui se disse, ser recuperados. O problema da falta de professores terá de ser resolvido, mas antes de mais, recuperando os que existem, evitando novos abandonos e não andar, como anda o Ministério, com remendozinhos que, depois de algum uso, o que vai acontecer é rasgarem novamente e o problema vai expor-se de uma forma ainda mais gravosa. Portanto, deixem lá os remendinhos que andam para aí a fazer e façam o que é preciso para termos professores em número suficiente. Valorizar a profissão, valorizar a carreira, estabilizar os professores e dar condições de trabalho dignas nas escolas, e é isso que é preciso. Estão pré-anunciados também outros processos de alteração de outros quadros legais, alguns previstos no programa do Governo, que a concretizarem-se iriam reconfigurar o sistema educativo português, pondo em causa a escola pública, uma das grandes conquistas do 25 de Abril e da nossa democracia. São os concursos, em relação aos quais experiências como as BCE já deveriam ser suficientes para dissipar dúvidas de que o concurso nacional com ordenação por graduação profissional pode não ser um regime perfeito, mas é de todos os que se conhecem o menos imperfeito e, sobretudo, o mais justo.
A mobilidade por doença terá que ser um regime de efetiva proteção de quem está doente e não um concurso, e daqueles que, tendo uma doença incapacitante, não desistem da vida e, sobretudo, não desistem de ser úteis à escola. É a gestão das escolas que não padece de excessos democráticos, pelo contrário, é limitada na matriz democrática, exigindo-se um regime que permita a participação de todos, desde o processo de eleição de quem está na direção até à tomada das decisões das escolas, que não podem ficar entregues a 1, a 2, a 3 ou a meia dúzia. Também, democracia na gestão, sem patrões na direção. Democracia sem patrões na direção. A profissionalização da gestão e, como agora já anuncia o Ministro, com um estatuto e uma carreira próprias para os diretores, essa será, se tal deixássemos que acontecesse, o fim em definitivo daquilo que ainda pode haver numa escola de participação dos professores. Uma carreira de diretores que saiam da carreira docente, podem até dizer no início que é uma carreira diferente, mas têm que ser professores. Mas é só no início. Rapidamente estarão lá os profissionais, os gestores de profissão, a gestão por empresas privadas dos grupos GPS, etc., a gestão do pré-escolar pelas misericórdias, pelas IPs e pelo setor social, porque isto não é pensar sempre da maneira mais negativa, é olhar para o lado e ver o que está a acontecer na saúde, com o anúncio da entrega de 20 USLs ao setor privado e ao setor social. Nós não vamos nisso e não vamos estar de acordo e vamos lutar contra a profissionalização da gestão, contra os diretores de carreira. Já nos bastam os que temos e que ainda assim temos que democratizar a gestão. A subversão do sistema prevê também, está prevista no programa do Governo, quando refere a revisão da Lei de Base do Sistema Educativo. E está presente em declarações do Ministro da Educação e de outros governantes, quando afirmam não ter preconceitos ideológicos e, por isso, para eles, público e privado são uma e a mesma coisa. Têm preconceitos, sim, daí não se reverem na prevalência do público e na supletividade do privado, ou no papel do Estado como promotor, achando que se devem limitar ao papel de regulador. São preconceitos face a regras essenciais da democracia. E nós não devemos ignorar esses preconceitos, devem merecer a atenção e o escrutínio permanente dos professores e de todos os portugueses que se revêem na Constituição da República, que é a lei fundamental do nosso país. O público é de todos, o privado. O público é de todos, o privado é só. Até podemos dizer, nós não temos preconceitos. O público é de todos. Nós não temos preconceitos. O público é de todos. Olhando para o presente e para algumas medidas alegadamente destinadas a combater a falta de professores, há que ter uma atenção especial aos abusos que já existem por aí fora nas escolas, e nós nos plenários que realizámos apanhámos-los de todo o tipo. Por exemplo, à pala e sobre a capa do Decreto-Lei 51, por exemplo, atribuir serviço extraordinário para além do obrigatório a professores de escolas que não estão abrangidas como sendo carenciadas, e isso é ilegal. Ou, por exemplo, a professores desses 234 agrupamentos de escolas a atribuírem até 10 horas extraordinárias ou horas extraordinárias a quem tem redução do 79, mesmo sem que esses colegas tivessem expressamente declarado concordar com isso. E também posso dizer, quem expressou esse acordo, que saiba bem o que está a fazer, porque não está só a pôr em risco o seu futuro em relação às condições de trabalho, mas o de todos os professores, porque quem aceita, com o artigo 79, ter horas extraordinárias hoje, dá o primeiro passo para que no futuro elas deixem de ser extraordinárias e a seguir acabem as reduções por antiguidade. Que ninguém aceite esse
tipo de serviço para além daquele. Além de que é preciso ainda cuidado com outra coisa. Mesmo que sejam legais, o que diz o Estatuto sobre horas extraordinárias é que elas têm que ser calculadas de acordo com o número de horas que o professor tem na componente letiva. Não é com 22 ou 25, é com o número de horas, que podem ser 20 na monodocência, podem ser 20 ou outras menos nos outros setores, mas é isso que diz o Estatuto. Não é com as 35 que eles estão agora a fazer a contabilização. Por isso, há uma maneira muito simples que os professores têm de não aceitar horas extraordinárias que não têm, não querem e que lhes são mal pagas. É fazer greve às horas extraordinárias desde o primeiro dia em que estiverem obrigadas e, se for necessário, até ao fim do ano, porque não podem ser obrigados a um trabalho ilegal ainda por cima e a um trabalho que é uma exploração daqueles que estão nas escolas. Dizer-vos que já em relação ao decreto-lei, já se falou aqui 57B e aos apoios a deslocados, aquilo que ali está, efetivamente, é uma coisa absolutamente inaceitável. E não é só pelo valor que é atribuído, que é um valor ilíquido, e, portanto, é um valor que não cobre nem o alojamento nem a deslocação. Mas aquilo que ali está, nem que fosse um cêntimo, nós não podemos aceitar que professores, e vou dar exemplos concretos, que estão, por exemplo, em Faro, na Escola João de Deus, São de Braga, não tenham direito a um cêntimo de deslocação, e professores em Faro, que estão no agrupamento de escolas do Montenegro, mas que nem são de Braga, são do Porto, têm direito a um apoio extraordinário. Que uma professora de Sernancelho, que está em Santa Maria da Feira, não tenha direito ao apoio extraordinário, mas o professor de Santa Maria da Feira, que está em Sernancelho, que por acaso são os mesmos quilómetros, já tenha direito ao apoio extraordinário. Isto não é aceitável e por isso nós vamos ter, dia 10, um plenário online para mobilizar os professores, sejam os que têm o apoio suficiente, sejam os discriminados, para no dia 17, quinta-feira, às 11 da manhã, nos concentrarmos junto ao Ministério e exigirmos um apoio à deslocação e à habitação para todos os professores, sejam de que escolas forem, desde que estejam deslocados da área de residência. Para a carreira valorizar, estamos a 5 dias do Orçamento de Estado ser apresentado pelo Governo. E estes 5 dias vão permitir que nós saibamos o que é que está lá para além do IRS jovem ou do IRC. O que é que lá está para a educação? O que é que lá está para os profissionais das escolas? O que é que lá está para a escola pública? Se realmente se prevê ou não que em Portugal as verbas para a educação cumpram aquilo que é recomendado internacionalmente, que é valerem 6% do PIB e não apenas a metade, os 3% que atualmente vivem. E, portanto, aquilo que a Unesco tem vindo a dizer, e a OIT, e agora a ONU, a Manuela já falou, é que é preciso orçamentos que sejam previsíveis e adequados. Orçamentos que devem atingir os 6% do PIB. Orçamentos que deem resposta aos problemas da educação e também dos seus profissionais. Colegas, porque o tempo que vivemos a isto obriga, também não podia deixar de lembrar aqui hoje o apelo da Unesco aos professores no dia que foi o Dia Internacional da Educação. Alertou para o aumento alarmante da discriminação, do racismo e da xenofobia. A Unesco destacou o papel crucial que a educação e os professores desempenham no combate ao discurso de ódio. Afirmou e bem a diretora-geral que a propagação acelerada do discurso de ódio é uma ameaça para todas as comunidades, sendo a educação que deverá estar no centro do combate a esse discurso. Afirmou a diretora-geral Audrey Azoulay
que é nosso dever coletivo capacitar os alunos de todas as idades para desconstruir o discurso de ódio e lançar as bases para sociedades inclusivas, democráticas e que respeitem os direitos humanos. Há que dotar os alunos de competências para que reconheçam e respondam ao ódio e à injustiça. Preparar os alunos para respeitarem o valor da diversidade, dos direitos humanos e saibam reconhecer a diferença entre o que é o discurso de ódio e o que é a liberdade de expressão. O ódio desfilou nesta cidade há uma semana e nós só temos que os denunciar, não ter medo dessa gente e dizer que a democracia não tolera tal discurso, tal gente e tal propaganda a que eles fazem a toda a hora, provocando todos os outros. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! A Unesco nunca mais! A Unesco também considera que um compromisso ativo com a paz é hoje mais urgente do que nunca e que a educação é fundamental nesse esforço. Como tal, o processo de aprendizagem deverá ser transformador e ajudar a capacitar os alunos com conhecimentos, valores, atitudes, competências e comportamentos necessários para que se tornem agentes da paz. Num tempo em que as escolas são cada vez mais ponto de encontro de nacionalidades e culturas, mais importante ainda é este papel dos professores, promovendo o respeito pela diversidade e a inclusão e denunciando a vulgaridade em que se está a transformar a guerra e a morte provocada por atos terroristas, sejam praticados por indivíduos, por grupos, ou seja terrorismo de Estado que assassina crianças, que assassina jovens, que assassina gente inocente, como qualquer um de nós podia ser. Guerra não, paz sim! Guerra não, paz sim! Guerra não, paz sim! Guerra não, paz sim! A guerra, a destruição e a morte são-nos servidas à hora de jantar em nossas casas como qualquer novela ou qualquer videojogo sem consequências e devem merecer a rejeição e ser combatidas por todos, sendo muito importante que os jovens que são o futuro das nações, assumam a defesa da paz, a defesa do planeta e a defesa da vida como prioridades do presente. Por último, e porque vivemos num tempo de grandes mudanças, uma justa referência ao homem que dá nome a esta praça, com tantos professores e que há 5 séculos já escrevia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Que as novidades porque ansiamos e a mudança que desejamos e porque lutamos cheguem, não deixando saudades na lembrança. Que nos tragam boas novas e que as tágides nos preencham o coração e o pensamento de expectativas positivas. A haver saudades que sejam saudades do futuro, sendo com os olhos nesse futuro que continuaremos a lutar. Vivam os professores, os educadores e os investigadores de Portugal e do mundo, lembrando aqui e homenageando aqueles que em países massacrados pela repressão, pela invasão e pela guerra não abandonam os seus alunos, arriscando a vida, muitos deles perecendo sob o fogo criminoso. Viva a República Portuguesa, que hoje comemora 114 anos, e a democracia, que há 50 anos
pintou Portugal com os escravos de Abril. Viva o Dia Mundial dos Professores, vivam os professores, vivam os educadores, vivam os investigadores, viva Portugal!